É uma pergunta batida, mas é uma afliçãozinha dele, deve estar chegando agora. Você vai gastar um tempinho com ele rapidinho, vamos lá. Caião, por favor, eu não consigo deixar de ser gay e quero muito fazer parte do evangelho. Estou culpado com tantas coisas, Caio. Minha cabeça está confusa. Me ajuda, por favor. Bom, eu não sei qual é o problema, né? Essa frase é que chama atenção. Eu quero fazer parte do evangelho, mas eu não consigo deixar de seguir. É porque fazer parte do evangelho para ele significa fazer parte da igreja. E para ele sabe que para 90 e tantos % das igrejas, para ele fazer parte da igreja, ele tem que deixar de ser gay. E na cabecinha dele, o evangelho e a igreja são a mesma coisa. Quando, na realidade, igreja e evangelho são a mesma coisa apenas quando a igreja é feita de gente que vive segundo o evangelho. Então, a igreja passa a ser um evangelho, porque ela passa a ser uma comunidade de boas novas. Uma comunidade de graça, uma comunidade de acolhimento, uma comunidade de perdão, uma comunidade de compaixão, de misericórdia, de justiça, de verdade, de carinho. Essa igreja que é assim é uma boa nova. Essa igreja que é assim é um evangelho. É um evangelho em gestos, em práticas, em conduta, em comportamento, em acolhimento. É um evangelho encarnado, conforme Jesus deseja que o evangelho seja. Praticado e encarnado. Ele quer que cada um de nós seja um evangelho. Portanto, a igreja verdadeira, feita de gente que pratica o evangelho, é um evangelho vivo. Nesse sentido é que igreja e evangelho são a mesma coisa, não no sentido que você mencionava. Você está falando das igrejas aí, dos clubes religiosos, das agremiações, das instituições, das maçonarias religiosas. Você está falando dessas coisas. Isso aí é só organização humana, isso é só fenômeno de natureza histórica, política, econômica, geográfica, mas não é a igreja de Cristo. Isso é a igreja dos homens, isso é a igreja das necessidades de poder e das necessidades de troca e de covalidação de poderes. Mas não é a igreja de Cristo. Isso é o cristianismo, mas não tem nada a ver com Cristo. Tem a ver com os homens, você entendeu? Agora, o evangelho é o conteúdo do que Jesus ensinou. O evangelho é Jesus. Olha bem para mim aqui. O evangelho é Jesus. Jesus é a boa nova. Não existe nenhuma boa nova fora de Jesus. Não existe Jesus e a boa nova. Não existe Jesus e o evangelho. O evangelho é Jesus. Jesus é o evangelho. Porque não existe nenhuma boa nova que não seja Jesus. E não existe nenhum Jesus que não seja o do evangelho, da boa nova. Então, Jesus é o evangelho porque você só encontra a plenitude do evangelho vivido e praticado em Jesus. E só encontra Jesus na plenitude de quem ele seja pela descrição narrativa dos evangelhos que nos ensinam como ele era, como ele se manifestava, o que ele ensinava, com quem ele se relacionava, o que ele dizia, a quem ele acolhia, a quem ele exortava, o que ele prometia e o que ele dizia que era aquilo para o que, em relação ao que, a gente deveria ficar de longe e não fazer parte. Isso eu sei nas narrativas do Evangelho, me dizendo quem é Jesus e o que ele fez e ensinou. Então, respondendo à tua pergunta, se você quer fazer parte do Evangelho, bem-vindo. Bem-vindo, não existe nenhum problema.
entre você ser gay e o evangelho. Aliás, meu filho, se o evangelho é para alguém, é para você. Se o evangelho é para alguém, Jesus disse, é para aqueles em relação a quem o evangelho não seria, de acordo com a interpretação dos fariseus, dos religiosos, dos evangélicos contemporâneos, dos católicos beatos. Você entendeu? O evangelho só não é para você quando ele é interpretado por essa categoria de gente. Mas o evangelho é para você quando ele é anunciado por Jesus. Porque você tem um grande problema, então o evangelho é para você. Jesus disse que não veio buscar sãos, gente resolvida, gente sem problemas. Ele veio buscar enfermos, gente com dificuldades, gente com pesos. Vinde a mim, todos vós, os cansados, os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então é para você, é para mim. Eu, quando me converti, sabia tanto que o evangelho não era para mim. Se eu fosse olhar para o evangelho com as categorias da religião, que eu não queria nem olhar para cima. Por outro lado, eu tinha uma certeza enorme de que o evangelho realmente era para mim. De fato, lá no fundo eu sabia. Apesar de todas as minhas culpas religiosas, eu sabia. E essa foi a oração que eu fiz. Aos 18 anos, eu me ajoelhei de madrugada, 2 da manhã, e disse, Jesus, minha mãe me disse que tu vieste buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu sou o cara ideal para ser achado. Eu estou aqui, me toma. Faze de mim alguma coisa. Me usa para alguma boa nova no mundo. Eu estou aqui, para ti. E ele me tomou. E me tomou até o dia de hoje. Faz 47 anos. E agora, no próximo mês, faz 47 anos. E de modo, meu filho, que não vejo qual seja o problema entre o evangelho e você. Eu vejo muito problema para você na religião, para você nas igrejas. Aí, literalmente, o pau canta. Sim, igrejas. Até mais. Literalmente, até mais. O pau canta, o pau pega. Agora, no evangelho, não. No evangelho, o pau não canta. No evangelho você tem abraços a receber. Você não tem prêmios, assim, oh, que bom que você é gay. Não. Não. Mas no evangelho não tem nenhuma palavra, tipo, apesar de você ser gay, entra aqui. O evangelho te trata como gente. Assim como ele me trata. O evangelho não me diz, que bom que você é hétero. Não. Não. Como também ele não diz, que pena você é gay, mas entra que eu chego para cá, cabe mais um. Não. Também não. Não há nenhum problema entre o evangelho e você. Então, meu filho, simplesmente venha, tá bom? Venha. Assistindo a gente aqui, tem centenas de gays e que vão ver essa minha resposta a você milhares depois. Todos vão dizer, diriam aqui o que um dia eu disse a eles, e por causa disso eles estão hoje pacificados, mas há 30, 40 anos atrás, havia tantos gays querendo se matar. Há 20 anos atrás, quantos? Nesses últimos 10 anos, quantos se mataram? Filhos de pastores, que se suicidaram porque eram gays. Graças a Deus, nos últimos 5 anos, essa boa nova está se espalhando, está se espalhando, está se espalhando,
não só entre gays que vão sendo abraçados e acolhidos e incluídos na graça de Jesus, que nunca não foi graça para eles, sempre foi para eles também. Tanto quanto alguns vão encontrando pequenas comunidades. E aí eu quero sugerir o Caminho da Graça, que não é uma comunidade de fé para gays, é uma comunidade de fé para humanos. Lá ninguém tem privilégio, não é para héteros, não é para gays, não é para ninguém, é para gente. Se você for gente, mostra aí, Braulio, como Já é tá que aí, a pessoa acha. só entrar Caminho, no portal. entrou aí no link Caminho. Caminho. Você Tá aqui. vê Grupo aonde do é que Caminho. você mora e fale com o Edivan. Isso. Aí no Quem Somos Nós, né? Grupos do Caminho. Onde estamos? Grupos do Aqui. Caminho, você fala com o secretário executivo, Tá aí, Edivan. que é o Edivan, e aí veja se você encontra um grupo do Caminho aí perto de você. O gente do Caminho aí perto de você, tá bom? Isso aí.